Quantas pessoas que estão apanhando, perdendo para si? Não é para outro. Estão perdendo para si. Estão sendo derrotados, não é para os adversários, estão perdendo para as suas emoções, perdendo para coisas que já não poderia mais fazer parte da vida. A palavra de hoje é uma palavra que ela volta para nós, para renovar, para nos ensinar como viver uma sucessão. Ninguém precisa de um milagre, nós precisamos de uma sucessão de milagres. E a glória é viver uma sucessão de milagres. Agora, para viver uma sucessão de milagres, precisamos viver uma fé não conformada, uma fé inconformada. Não uma fé que nos leva ao conformismo, mas ao inconformismo. Diga a palavra comigo, sucessão de milagres. Então, a palavra nos desafia e nos leva a romper além dos limites. Romper além dos... Conformismo é uma estratégia do mal para que as pessoas continuem paradas, estagnadas no mesmo lugar. Tem gente que fala assim, não estou conformado. Não são suas palavras que dizem, são suas ações. Não são as palavras que dizem que nós estamos conformados ou não, são as nossas ações. Então, a palavra, ela nos provoca ir além, porque o Senhor gosta dos inconformados e nos encoraja cada vez mais a isso. Então, inconformados, diga comigo, nunca se acomodam. E aí, o que acontece? A inquietação confronta a passividade dos conformados. Deixa eu ler uma coisa para você. Diz assim em 2 Reis, vou ler bem rápido, tá, gente? Acompanha o raciocínio sem cochilar, porque eu vou tentar cumprir com o meu cronograma aqui, para a gente trazer o máximo de conteúdo para vocês, tá? Ora, Eliseu estava sofrendo da doença da qual morreria, então Jeoás, rei de Israel, foi visitá-lo e, curvado sobre ele, chorou, gritando: meu pai, tu és como os carros e os cavaleiros de Israel. E Eliseu lhe disse: traga um arco e algumas flechas. E assim o fez. Pegue o arco em suas mãos, disse ao rei de Israel. Quando pegou, Eliseu pôs suas mãos sobre as mãos do rei, espécie de uma transferência de unção, e lhe disse para abrir a janela que dava para leste e atirar, e o rei o fez. Então Eliseu declarou, diga comigo, esta é a flecha da vitória do Senhor. A flecha da vitória sobre a Síria, você destruirá totalmente os arameus em Afequé. Isso é um ato profético. Pega aí, pega a flecha, abra a janela, lança a flecha e faça essa declaração. Essa é a flecha da vitória. Repita essa palavra comigo, ato profético. Nós aprendemos com a Bíblia a ter atos proféticos. Continuamente ter atos proféticos. Em seguida, Eliseu mandou o rei pegar as flechas e golpear o chão. E ele golpeou o chão 3 vezes e parou. O homem de Deus ficou irado com ele e disse: você deveria ter golpeado o chão 5 ou 6 vezes. Então iria derrotar a Síria e a destruiria constantemente ou completamente. Mas agora você derrotará, diga comigo, somente 3 vezes. Quer dizer, as vezes dos atos proféticos que você teve serão as vezes do resultado que você terá. Então Jeoás, 2 Reis 13, 25, Jeoás, filho de Jeoacás, conquistou Ben-Adab, filho de Azael, as cidades que em combate Azael havia tomado de seu pai Jeoacás. 3 vezes Joás
o derrotou, assim reconquistou essas cidades. Olha, Eliseu havia declarado que a vitória seria total. Diga comigo, vitória total. Vitória parcial não é vitória total. Resultado parcial não é resultado total, ou vitória completa. Então, a Síria era para ter eliminado completamente a Síria como inimigo, que a Síria é aquele inimigo que ele ia e voltava, vinha e ia, de tempos em tempos estava lá. Então, era uma libertação completa. Diga essa palavra, libertação completa. Ali se tratava de um ato profético para romper com aquele histórico de inconstância. Histórico do quê? Do quê? Então, o que é o histórico da inconstância? São pessoas que de tempos em tempos estão passando a mesma coisa. De tempos em tempos só se repete os mesmos problemas, as mesmas situações, os mesmos hábitos. Então, ali seria marcado, definitivamente seria estabelecida a vitória, porque horas era vitória, horas derrota, horas vitória, horas derrota. Então, aprenda uma coisa, Deus não trabalha sozinho. Diga comigo, Deus não trabalha sozinho. As 3 vitórias era resultado das 3 apenas atitudes de fé, dos 3 atos proféticos. Aquilo não seria suficiente para eliminar o problema de uma vez por todas. Lembra daquela frase que não é o que a gente faz de vez em quando que muda a nossa vida? Sim ou não? É o que nós fazemos constantemente, continuamente. Enquanto isso não entrar. E tem uma coisa interessante. Tem uma coisa interessante que a gente precisa aprender e deixar entrar dentro de nós. O maior problema que nós enfrentamos é um problema interno, é um problema conosco. É o maior problema que nós enfrentamos. De tempos em tempos, a maior guerra que você vai travar, você acredita que é um problema externo, mas é um problema interno. É um problema interno. Porque se nós não vencermos aqueles problemas que continuamente nós oscilamos, não continuamos a ter continuismo, sermos perseverantes, dar continuidade nas coisas que nós começamos, nós não eliminamos um problema de uma vez por todas, nós não vencemos um problema de uma vez por todas. Então, aqueles 3 golpes não seriam suficientes para aniquilar totalmente os inimigos, não seria o suficiente para resolver o problema. Deixa eu dizer uma coisa para você que eu quero que isso entre dentro de você, tá? Entre dentro de você. Tem várias causas de problemas, mas todo problema é um problema de fé. Todo problema é um problema de... Todo problema é um problema de fé, ou ausência dela. Quer dizer, quando a gente fala um problema de fé, nós estamos falando da ausência dela. Então, muito possivelmente, ele pensou consigo, 3 vitórias consecutivas já está de bom tamanho. Não resolve o problema. Nós precisamos de uma vitória. Nós precisamos de uma definição de 1 mês. Nós não precisamos de 2 meses. Nós não precisamos de 1 ano de vitória. Nós precisamos de uma vida vitoriosa. Então, é a nossa fé. Muitas pessoas tomam decisões que limitam o propósito, o plano de Deus para a vida delas. Aqui veio uma direção. O que você tem que fazer? O que você vai fazer para definir a tua questão, a tua vida? Definir de uma vez por todas esse problema. Eliminar de uma vez por todas esse problema. Mas, o que o rei achou? Acho que isso é besteira. Acho que eu não preciso fazer dessa forma. É conformar-se com menos do que poderiam alcançar. É conformar-se, é não exercitar a fé dando a resposta certa. Tem muitas pessoas que dizem assim: não, eu não me conformo com a vida que eu tenho, eu não me conformo com o resultado. Não, isso é a boca que está falando. As obras estão falando outra coisa. As atitudes estão falando outra coisa. Porque quando nós não nos conformamos, nós nos levantamos com um espírito diferente.
Diante das oportunidades, nós não nos hesitamos em nos lançar diante de Deus conforme ou nos conformar com menos daquilo que Deus tem para nós. Às vezes nós estamos falando assim, não, mas eu acho que é isso que Deus tem para mim. Eu digo que não. Eu digo que não. Tem muita gente colocando Deus num negócio que não é Deus. Eu vou dizer uma coisa para você. Ontem foi aniversário da minha nora, né? Aí, ontem não, na verdade é hoje, mas como hoje é um dia de aniversário, segunda-feira, não dá para fazer nada, né? E aí, nós fomos almoçar juntos, e depois, para poder separar esse momento para ela, a família queria separar um período e ir ao cinema. Aí eu fui ao cinema. Adivinha o que eu fui assistir, gente? Adivinha? Superman. Mas eu nunca vi o Superman apanhar tanto quanto ele apanhou nesse filme. Mas qual é a lição que eu tiro? Mas para quem Superman apanhou tanto? De quem? Dele mesmo. Dele mesmo. Porque o inimigo conseguiu fazer uma réplica dele. Conseguiu fazer uma réplica dele. E aí você não entende por que o cara tinha tanta força, porque o cara era um clone dele. Aí eu falei, olha que mensagem top. Porque o Superman é imbatível, correto? Mas de quem ele estava apanhando? Dele mesmo. Dele mesmo. Quantas pessoas que estão apanhando, perdendo para si? Não é para outro. Estão perdendo para si. Estão sendo derrotados, não é para os adversários, estão perdendo para as suas emoções, perdendo para coisas que já não poderia mais fazer parte da vida. Golpear 5 ou 6 vezes significa perseverar um pouco mais, ousar a fé e arriscar em Deus. Diga comigo, perseverar um pouco mais. Diga, andar uma milha a mais. Então, assim como esse rei, muitas pessoas têm vivido ciclos repetitivos, e acaba que gerações inteiras oscilam entre vitórias e derrotas, justamente por isso. Então, eu espero que nesse propósito dos 52 dias seja um momento, inclusive, por que o propósito de 52 dias é tão intenso? É justamente para quebrar o ciclo da inconstância. Entrar e não tem volta. Entrar e agora eu tenho, como nós falamos desde o início, 52 dias vai passar para todo mundo. Vai ou não vai? 52 dias, todos nós temos 52 dias pela frente. Agora, como é que nós vamos estar após esses 52 dias? Como é que estaremos espiritualmente? Como é que estaremos internamente? Como é que estaremos profissionalmente? Como estaremos na vida familiar, na vida conjugal? Como estaremos? Porque amanhã já é futuro, daqui 1 hora já é futuro. Como sempre gosto de dizer, as pessoas estão perguntando assim, né? Sempre estamos falando do futuro, mas nós não podemos nos esquecer que daqui a pouco já é futuro. Amanhã já é futuro. Agora, o futuro depende das nossas escolhas, das decisões que nós estamos tomando. Muitas pessoas têm perdido a vitória por causa do conformismo, da passividade e preguiça espiritual. Essa é a verdade. Preguiça espiritual. Por quê? Porque muitas vezes parece que dá trabalho, ou não seja isso que funciona, e é. Muitas pessoas se acomodam, não avança, enquanto hesita, quer dizer, o problema se enraiza, o problema tem criado raiz. Está na hora de viver e mudar isso, gente. Vamos lá. Diz assim, Miqueias 2 diz assim, diga comigo, levantai-vos e andai. Diga, e andai, porque não será aqui o vosso descanso. Levante-se, vão embora, pois esse não é o lugar de descanso. Nós não podemos nos conformar e não viver uma vida com resultados. Ponto.
o resultado que você está vivendo é o que você gostaria de estar vivendo? Sim ou não? Sim ou não? Sabe o que eu estou fazendo com vocês aqui? Reclamar resolve? Murmurar resolve? Se lamentar resolve? Chorar resolve? E botar pressão interna resolve? Então põe pressão interna. Eu sempre falo que eu não sou o melhor pregador de vocês. O melhor pregador de vocês são vocês. Que eu prego aqui 1 hora e meia para vocês, mas você prega o tempo todo para você lá fora. Você está pregando o tempo todo para você. Põe pressão interna, põe pressão interna. Não vou me conformar, Deus tem mais para nós. Aqui não é o lugar de descanso. Quer dizer, o lugar de descanso pode ser a zona de conforto, onde você tolera hábitos, atitudes ou situações que não deveriam mais fazer parte da sua vida. Aí pode ser a zona de conforto. Não, eu não estou conformado, mas a zona de conforto pode ser coisas que eu tolero, hábitos que eu tolero, atitudes que eu tolero, uma fé que eu tolero. Reflita sobre áreas da sua vida que você está acomodado, procrastinação espiritual, relações tóxicas ou negligência na fé. Reflita sobre isso. Reflita sobre isso. Será que eu não posso parar e, primeiro, vou eliminar aquilo que tem sido um problema, distrações, aquilo que está me impedindo avançar. Vou colocar mais pressão interna. Como é que eu coloco pressão interna? Vou me alimentar daquilo que edifica a minha fé. Vou me inspirar em pessoas que estão vivendo aquilo que eu gostaria de viver, que estão atingindo aquilo que eu gostaria de. O que elas estão fazendo? Qual a atitude delas? Levantar-se no espírito, gente, é buscar diariamente o crescimento em Deus, corrigir erros, tomar decisões difíceis. Diga essa palavra, tomar decisões difíceis. Abandonar vícios, perdoar, posicionar. Quer dizer, pode ser muita coisa. Pode ser muitas coisas que eu preciso viver intencionalmente, orar, buscar entender qual é a direção de Deus para a minha vida, o que Deus tem para mim. Timóteo diz assim: Timóteo, meu filho, dou a você essa instrução segundo as profecias já proferidas a seu respeito. Diga comigo, profecias proferidas a seu respeito, para que, seguindo-as, combata o bom combate. Espera aí, tem profecias, Timóteo, a teu respeito, tem muitas palavras a teu respeito, tem promessas a teu respeito. Agora, Timóteo, combata o bom combate, meu filho, para que as profecias elas se cumpram na tua vida. Combata o bom combate, é guerra. Combata o bom combate quer dizer, é guerra, é batalha, é interna e externa. São batalhas que nós travamos. Não basta receber promessa, é necessário engajar-se na batalha. Ah, Deus tem uma promessa para mim. Gente, tem gente aí que a vida está passando e dizendo que Deus tem promessa na vida dele, e essa promessa não se cumpriu até hoje. Você sabe disso, né? Porque toda promessa depende de um posicionamento. Toda promessa depende de um posicionamento nosso. E o posicionamento é, primeira coisa, eu vou deixar de ser ouvinte. O conformismo ou a zona de conforto, ele sempre limitará uma pessoa a algo menor daquilo que Deus preparou para ela. Você não pode aceitar algo menor do que aquilo que Deus tem para você. Bispo, mas eu não aceito. Não, de boca não vai resolver. Não vai, gente. De boca não vai resolver. A gente sabe disso. De boca não vai. Olha que coisa interessante, né? Os alinhamentos que a gente vai fazendo aqui. Quem estava comigo na live hoje? Comigo, com o Vitor. O Vitor está aqui, o grupo dele está aqui, edificando a nossa fé. São posicionamentos, histórias que nos inspiram, que nos edificam. Falam muito. Aí, nós estamos aqui, começamos os 52 dias do ano passado, passaram-se um ano, nós estamos aqui.
é constância. Diga comigo, constância. Continuismo. Diga perseverança. Tudo na vida. Eu disse uma frase ontem que eu vou repetir. Presta atenção. Se eu perguntar assim, quem tem uma meta? Não me responda que eu não quero essa resposta. Meta todo mundo diz que tem. Mas quem vai cruzar a linha de chegada não são todos. Ponto. Todo mundo diz que tem uma meta, gente. Todo mundo diz, quando você coloca uma corrida, uma maratona, ou uma prova, 100, 200, 300 ou quilômetros, todo mundo sai para cruzar a linha de chegada, mas nem todos cruzam e nem todos são os primeiros que vão subir no pódio. E aonde está a diferença? A diferença está como será a preparação? Como será a preparação? Como será o meu treinamento? Como será a minha dieta? O que eu vou comer? Como será o meu descanso? Com que eu vou estar envolvido no processo? Porque todo mundo diz que tem uma meta, mas quem está se preparando para ela? Quem está se treinando para ela? Quem está treinando a sua fé para ela? Porque não é porque tem uma meta que alguém vai chegar lá. É renúncia, é sacrifício, é sair da zona de conforto. O inconformismo, ele possui um poder extraordinário. Diga comigo, o inconformismo possui um poder extraordinário. Porque ele nos impulsiona a romper barreiras. Ele nos impulsiona a ir além. Ele nos leva a lugares que nós não imaginávamos que poderíamos entrar ou viver. Porque a gente pode se intoxicar com o resultado. Ai, tá bom o que eu estou vivendo, tá bom aonde eu cheguei, tá bom que eu conquistei, tá bom nada. Ou você continua conquistando ou você retrocede. Ou você continua crescendo ou você vai diminuir. Ou você continua avançando ou você vai voltar. Diga comigo, nós somos o povo mais poderoso da terra. Pois tudo que foi escrito no passado foi escrito para nós, de forma que por meio da perseverança e do bom ânimo procedentes das Escrituras, mantenhamos a nossa esperança. Tudo foi escrito para nos ensinar, está como exemplo, para mostrar a nós o que nós podemos fazer, o que nós podemos viver, os resultados que nós podemos atingir. A história de Gideão fala de um homem que possuía um espírito inconformado. Diz assim, Gideão, quando viu o povo sendo saqueado, o povo indo empobrecendo, 7 anos sendo saqueados pelos midianitas. Quantos anos, gente? 7 anos sendo saqueados pelos midianitas. 7 anos o povo, tudo que produzia, escondia porque não podia aparecer a produção, porque se aparecesse... Quando eu prego sobre Gideão, sabe quem eu identifico? Olha aqui para mim. Gente que vive, nome sujo, gente que tem que esconder patrimônio, gente que não pode aparecer nada que ele tem, porque se aparecer, vai aparecer um midianita, gente que tem que esconder de família o que tem, porque senão as pessoas vão falar do que você tem, ou vão pedir, ou vão tentar, tirar de você de alguma forma. É a mesma história, 7 anos empobrecendo. Aí está lá todo mundo escondendo, produzindo, aí o anjo chega e começa a observar Gideão. O que aconteceu aqui? O que eu falei, gente? Chegou um anjo, Gideão não sabia, ele sentou numa árvore e só ficou quietinho. O texto diz que ele ficou só observando Gideão. O texto não fala, mas eu acho que ele observou outros antes. Aí o anjo viu que ele tinha um espírito diferente, que havia algo nesse cara diferente.
Quando o anjo aparece a ele e fala assim: Deus é contigo, guerreiro valente, guerreiro poderoso. Espera aí, o anjo enxergou o quê? Enxergou o quê? O anjo enxergou um guerreiro poderoso ali. Olha que coisa. Prestou atenção o quanto nós precisamos estar atento que nós estamos sendo observados por Deus? O quanto tem um anjo ao nosso redor observando e vendo quais são as nossas atitudes, o que sai de nós, quais são as palavras que saem de nós, que fé nós estamos vivendo? Aí o anjo vem e diz: Deus é com você, guerreiro poderoso. Ah, Senhor, Gideão respondeu. Se o Senhor está conosco, por que aconteceu isso? Onde estão todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contavam quando diziam: não foi o Senhor que nos tirou do Egito? Mas agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos de Midian. Quer dizer, olha o espírito: o que é feito daquele Deus? Aquele Deus poderoso que nós ouvimos falar. Deus está à procura dos inconformados. Deus está à procura de homens dominados pela fé, pela confiança. Homens que sabem do que Deus é capaz. Que sabe que o Deus que fez uma vez, quando ele diz: o que é feito daquele Deus? Ele está dizendo: eu acredito naquele Deus. Eu acredito no Deus que fez aquelas obras. Eu acredito no Deus das histórias que nós ouvimos os nossos pais nos contar. Quem está entendendo, por favor? Diga comigo: inconformismo, aliada à obediência, gera resultados extraordinários. Inconformismo. Espera aí, o bispo falou para eu ser inconformado. Não confunda com ingratidão. Sou grato por tudo que tenho recebido, sou grato e louvo a Deus por tudo que Deus tem feito na minha vida, mas eu sei que Deus tem muito mais. Amém? Então vamos lá, diga comigo: eu sou grato por tudo que Deus tem feito na minha vida. Diga: Senhor, eu sou grato a tudo que o Senhor tem realizado na minha vida, a todo o bem que o Senhor tem me feito. Diga: Senhor, mas eu sei que o Senhor tem muito mais para mim. Diga: eu sei que eu estou apenas começando. Diga: eu sei que o Senhor vai fazer muito mais na minha vida. Diga: eu creio nisto, em nome de Jesus. Tem nada a ver com conformismo ou ingratidão. Não, eu sou grato, mas eu sei, porque quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra, para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é perfeito e inteiro para com Ele. Os olhos do Senhor percorrem, está passando, nós falamos sobre isso ontem. Corações, Deus está em busca de homens perfeitos, mas corações que querem agradar a Deus, corações que o erro não é intencional, nós falhamos, nós erramos, mas Senhor, o que está no meu coração, eu quero acertar, eu quero fazer o que o Senhor aprova, eu quero que a minha vida esteja alinhado com os seus propósitos. É esse que Deus está procurando. Os olhos do Senhor percorrem, os olhos do Senhor percorrem, está procurando esses homens, essas mulheres. Sucedeu, pois, que havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: pede-me o que queres que te faça, antes que eu seja tomado de ti. Disse Eliseu: peço-te que haja a porção dobrada do teu espírito sobre mim. Disse, coisa dura pediste. Se me vires quando for tomado de ti, assim se te fará, porém, se não, não se fará.
Quer dizer, olha que coisa linda. Eliseu acreditar que ele poderia receber uma unção maior do que a que estava em Elias, que ele poderia ter um ministério que fizesse mais do que o ministério de Elias. Ele almejava o dobro, diga comigo, ele almejava o dobro. Não, ele não queria herdar apenas o mesmo nível de unção que Elias possuía, ele queria o dobro, ele acreditou que ele poderia o dobro. Isso me impacta, sabe por quê? Porque ele poderia ter aquela linha de mentalidade e pensar assim: eu nunca serei como Elias, eu nunca terei o que Elias teve, eu nunca farei o que Elias fez. Mas ele disse: eu quero porção dobrada do teu espírito, eu quero porção dobrada da unção que há em você, eu quero construir um legado maior. Esse é um coração inconformado que clamava por mais. Diga comigo, um coração inconformado que clamava por mais. O Espírito impulsionava a uma medida maior do que a do seu mestre. Isso é poderoso. Eliseu entendeu que aquela sucessão não se tratava de apenas uma substituição, mas de uma expansão de legado. Diga comigo, uma expansão de legado. Quer dizer, eu posso fazer mais, eu posso ir além. Eu posso fazer mais do que eu tenho feito. Eu posso ir além do que eu tenho. Já cheguei, de onde eu já cheguei. Eu posso, se Deus tem feito, se Deus fez na vida de Elias, se fez, derramou sobre a vida de Elias, pode derramar sobre a minha. Se Elias fez, eu também posso fazer. Eliseu estava de olho em algo maior. Diga comigo, Eliseu estava de olho em algo maior. E você, está de olho em algo maior? Sim ou não? Sim. Outro dia alguém falou assim, teve um choque comigo. Porque ela disse assim: eu não quero muito. Só para eu pagar minhas continhas está ótimo. Eu disse: é porque você é egoísta. E é justamente essa mentalidade que te mantém no lugar que você está. Porque você quer pagar as suas continhas. Você quer simplesmente preocupando com a sua situação, com a sua dor. E você não quer passar mais pelo que você tem passado. Só que essa mentalidade te mantém onde você está. Porque se a sua mentalidade fosse ampliada e você dissesse: Senhor, eu quero para mim, quero para o reino e quero para abençoar a vida de pessoas, talvez sua mente estaria lá e os resultados também estariam lá. Essa muitas vezes é uma falsa humildade. É uma falsa humildade. E muitas vezes são crenças que estão enraizadas lá dentro de nós. Eu não acredito que eu possa viver coisas maiores. Eu não acredito que eu possa realizar coisas maiores. Eu não acredito. Por isso que a mente, ela tem que expandir. A mente tem que explodir. É uma guerra interna. A mente tem que expandir para que eu possa acreditar, que eu possa viver. Olha que coisa bonita no testemunho que ele compartilhou agora há pouco conosco. Ele chorou porque ele não tinha dinheiro para colocar combustível numa moto para ir visitar a mãe, no Dia das Mães. Chorou porque não tinha dinheiro para colocar combustível na moto, não é no carro, é na moto, para ir visitar a mãe no Dia das Mães. Aí você olha, de lá para cá, que transformação, que mudança. Olha que transformação gigantesca. O tempo passa, gente. Quem escutou o testemunho do Vitor, 13 anos que ele está aqui comigo. 13 anos que ele chegou, tem um processo, tem a limpeza. Como ele disse, a estruturação é a correta, Deus vem estruturando sua vida, né, familiar, estruturando o casamento, a família, aí vem preparando, criando solidez, preparando para o crescimento.
Aí de poucos anos para cá, mas fruto de um plantio. Fruto de um plantio. Fruto de uma construção. Tomou a capa de Elias, que lhe caíra, e feriu as águas, e disse: aonde está o Senhor Deus de Elias? Então feriu as águas, e dividiram elas uma para uma e a outra banda, e Eliseu passou. Aonde está o Deus de Elias? Essa frase, né? Foi um grito direcionando, mostrando assim, demonstrando, ele entendia e reconhecia a fonte do poder profético. Quer dizer, aonde está o Deus que agiu na vida desse homem até hoje? Aonde está esse Deus poderoso que se manifestou na vida de Elias e vai se manifestar na minha? Aonde está? É a pergunta que muitos de nós deveríamos falar assim, invocar o Deus de Elias, o Deus do A, o Deus do B, o Deus C. Aonde está esse Deus grande? Esse Deus glorioso? O arrebatamento de Elias foi marcado pela transição entre os profetas, surgindo um novo mover espiritual. Diga essa palavra, um novo mover espiritual. Você prestou atenção que Deus está sempre, Deus se move, Ele não muda, mas Ele se move? Você já prestou atenção que continuamente nós falamos assim: observe que Deus não está parado. Observe que Deus não está parado. Se você acha que Deus está parado, Deus não está parado, Deus está se movendo. E os propósitos dele está se movendo. Porque continuamente nós fazemos vocês repetirem essa frase: Deus, diga comigo, Deus, seja lá o que o Senhor estiver fazendo, diga, não me deixe de fora. Diga, Senhor, seja lá o que o Senhor for fazer, diga, me inclua nos seus propósitos. Diga, Senhor, não me deixe de fora. Coloca isso no teu espírito. Porque tem gente que acha que Deus está parado. Deus não está parado. Inclusive isso aqui que nós estamos fazendo é preparação. Isso aqui que nós estamos fazendo, tanta gente parada aqui, tantos empresários parados aqui, isso é preparação. Porque você na força do seu braço, só com técnicas, com ferramentas, não vai funcionar. Não é o suficiente. Nós precisamos da fé para romper o sobrenatural, nós precisamos da fé para ir além. Não, o conhecimento é importante, você aprender é importante, buscar conhecimento é importante, mas não é o suficiente. Você precisa de revelação, você precisa de unção, você precisa de graça, você precisa de poder, você precisa da fé para romper a bolha. Deus não muda, Ele se move. A Bíblia diz que Deus encerra ciclos e inaugura novos tempos, sempre revelando maneiras novas, frescas e surpreendentes de operar. Sempre, sempre. Os moveres de Deus se revelam, se manifestam, de tempos em tempos tem um novo mover. E nós precisamos estar atentos, para não ficar de fora, para não deixar passar. Quando os construtores lançaram os alicerces do templo do Senhor, os sacerdotes com suas vestes, suas trombetas, e os levitas, filhos de Asaf, e os símbolos tomaram seus lugares para louvar o Senhor, conforme prescrito por Davi, rei de Israel. Com louvor e ações de graças cantavam responsivamente ao Senhor. Diga comigo, Ele é bom e o seu amor a Israel dura para sempre. Todo o povo louvou em alta voz, pois havia sido lançados os alicerces do templo do Senhor, quer dizer, a reconstrução do templo. Mas muitos dos sacerdotes, dos levitas e dos líderes de famílias mais velhos, que tinham visto o antigo templo, diga comigo, choraram em alta voz, quando viram o lançamento dos alicerces do templo. Muitos, porém, gritaram
saltavam de alegria. Não era possível distinguir entre o som dos gritos de alegria e o som do choro, pois o povo fazia um enorme barulho e o som foi ouvido a grande distância. Diga comigo em voz alta, diga comigo: a glória desta última casa será maior do que a primeira, diz o Senhor dos Exércitos. Diga: e neste lugar darei paz, diz o Senhor dos Exércitos. Diga com fé e autoridade, diga assim, ó: a glória da segunda casa será maior do que a primeira. Diga: a glória desse segundo semestre será muito maior do que o primeiro. Diga: eu vou dar gritos de alegria. Diga: eu estou indo para uma glória maior. Diga: eu vou viver coisas maiores. Diga: Deus vai fazer coisas maiores. Diga: esta é a minha fé. Em nome de Jesus. Fique em pé, por gentileza. Se coloque em pé, por gentileza. Tem uma glória maior para nós. Tem uma glória maior. Diga: tem uma glória maior. O que precisa acontecer? Nós precisamos. É tempo de elevar os sonhos. Elevar os sonhos à proporção das promessas. É tempo. Aonde estão os valentes, com aquela coragem e ousadia de Eliseu, para poder falar assim: o que o Senhor fez na vida de Elias, eu creio que o Senhor pode fazer maior na minha. O que o Senhor deu a Elias, eu creio que o Senhor pode dar mais a mim. Eu creio que a glória passada não se compara à glória que está por vir. Eu creio, Senhor, que portas gigantescas se abrirão. Eu creio. Lembra da viúva que estava lá em dificuldade, endividada, chegou a Eliseu. Aí Eliseu pega e diz assim a ela. Eliseu perguntou: como posso ajudá-la? Diga o que você tem em casa. Ela respondeu: tua serva não tem nada além de uma vasilha de azeite. Então ele disse: vá pedir emprestada vasilhas a todos os seus vizinhos, peça muitas. Diga comigo a palavra: peça muitas. Olha que coisa. Depois entre em casa com seus filhos, feche a porta, derrame daquele azeite em cada vasilha e vá separando as que você for enchendo. Quer dizer, põe à parte o que estiver cheio. A multiplicação do azeite não dependia da vontade de Deus, e sim da fé dela, de quantas vasilhas ela ia buscar. Porque enquanto ela tinha vasilha, o fluxo da unção do azeite foi derramando. Ela poderia ter dito assim, o homem de Deus falou assim: peça muitas. Ela poderia ter pensado assim: não vou pedir muitas, porque o que vai acontecer? Eu tenho um pouquinho de azeite. Só um pouquinho de azeite. Mas ela creu. Diga comigo a palavra: ela se preparou para o milagre. Ela fechou a sua porta, como o homem de Deus orientou, e começou a derramar o azeite. E foi enchendo as botijas. E esse azeite era como uma torneira aberta. Eu imagino quando ela encheu a primeira botija, ela poderia ter se deslumbrado com aquele primeiro milagre. Diga comigo: se deslumbrado com o primeiro milagre. Então imagine ela se deslumbrando e dizendo: oh glória, que nossa, que maravilha, ai, já é mais do que o bastante. Se intoxica com o primeiro milagre, porque o texto vai colocando à parte,
vai colocando à parte. Encheu a vasilha, coloca à parte. Encheu, coloca atrás de você. Encheu, coloca atrás. Quer dizer, viveu o milagre, glorificado seja Deus, louva a Deus, mas vamos para o próximo. Encheu o outro, recebeu o outro milagre, coloca atrás de você. Se já é passado, vou glorificar a Deus e vou para o próximo. Encheu o próximo, eu vou glorificar a Deus e vou para o próximo. Mas o problema das pessoas é que as pessoas se intoxicam. O pouco que recebe se intoxica e se distrai. Quando se não se distrair, o fluxo de unção não para de jorrar. Está entendendo ou não? Sim ou não? Quando você estiver muito abençoado, não pare, não se distraia, não se intoxique, porque o fluxo não pode parar. E aí você deixa de buscar o fluxo da unção. Não, agora eu estou próximo, já tem vasilha o suficiente, vou pagar minha dívida e vai sobrar. Oi, você só quer pagar suas dívidas? Você só quer comprar tua casinha? Você só quer atingir um determinado faturamento? É só isso que você quer? Não, o fluxo não pode parar, não tem limites, porque enquanto você estiver preparando a vasilha, e a vasilha começa em você, porque a unção começa sendo derramada sobre você. E não para. E não para. E não para. Tanto que essa mulher, em tempo de crise, essa mulher saiu das dívidas, saiu da dificuldade. Essa mulher viveu o sobrenatural. Vou falar para você o que Deus falou para Josué. Josué 13 diz assim, ó: sendo Josué, diga comigo, já velho, de idade bastante avançada, o Senhor lhe disse, diga, você já está velho e ainda há muita terra a ser conquistada. Espera aí, Josué. Deus chega para Josué e fala assim, já conquistou muito, filho. Você já rompeu, você conquistou aí terras e mais terras, territórios e mais territórios, derrotou 31 reis. Você já avançou lindamente. Você envelheceu, você está velho, mas quer dizer a você que ainda há muito a ser conquistado. Olhe para quem está do teu lado e fala assim, ainda há muito a ser conquistado. Então olha para ele e fala assim, eu sei que você está velho, mas tem muito a ser conquistado. Agora imagina os jovens, né? Imagine os jovens. Tem tanto a ser conquistado ainda. É lindo de se ver que, além de, depois de conquistar tanto, Deus mostrando, cara, tem mais a ser conquistado. Há muito mais a ser feito. E é esse espírito que Deus, Ele quer em nós. Para que Ele possa nos usar, para que Ele possa fazer através de nós. Para nós vivemos dias de rompimentos, dias de glória que destrava, rompimentos, destinos destravados. É o tempo todo ligado, é o tempo todo em espírito, é o tempo todo em oração, andar em espírito. Qual é a próxima direção, Deus? Qual é a próxima direção para mim? O que o Senhor tem? O que eu faço? Me dê a direção. Eu sei que há muito a ser conquistado ainda, Senhor. Tem muito a ser conquistado. Diga, tem muito a ser conquistado. Nós já agradecemos por tudo que nós vivemos, mas a palavra é, nós seguimos em frente. Tem muita coisa pela frente, tem muitos milagres para viver, tem muitos territórios para conquistar. Nós somos gratos a Deus por todo o bem que Deus tem nos feito, pelas coisas maravilhosas, mas ainda há muito a ser conquistado. Amém? Deus preparou um mover extraordinário para nós. Eu acredito, Deus está mostrando isso. Nós vamos viver coisas sobrenaturais. Diga comigo, ainda este ano. Diga, tem um mover sobrenatural para a minha vida. Diga, eu serei um inconformado. Diga, eu estou saindo da zona de conforto.
Diga: eu sou grato por tudo que Deus tem feito na minha vida. Diga: mas eu sei que tem muito mais. Diga: eu acredito que tem muito mais. Diga: a glória da segunda casa será muito maior do que a primeira. Então diga agora em oração, pega o teu propósito e declara em nome do Senhor Jesus: a glória da segunda casa será maior do que a primeira. Os avanços serão maiores, o crescimento será maior. Eu viverei o sobrenatural, eu viverei a unção do sobrenatural, eu viverei a glória de Deus, eu viverei o sobrenatural de Deus. Eu acredito em nome do Senhor Jesus. É hora de exterminar de uma vez por todas os problemas, em nome do Senhor Jesus. É hora de romper, é hora de sair do limite, é hora de sair da passividade, da preguiça, é hora de sair do resultado que você está, em nome do Senhor Jesus. Haja sua fé no poder de Deus e diga: Senhor, eu creio, eu acredito. É hora, Senhor, é a minha hora. É hora de restauração, é hora de restituições, é hora de crescimento, é hora de viver o sobrenatural, é hora. Eu acredito no Deus de Elias, no Deus de Eliseu. Aumenta a minha medida de unção, Senhor, aumenta a minha medida, aumenta a carga de unção, aumenta a carga de poder, aumenta, Senhor, aumenta, meu Deus. Eu quero uma medida de unção maior, eu quero uma medida de unção maior, eu quero uma medida, em nome do Senhor Jesus. Vai, diga a Deus, diga: eu creio numa unção maior, eu creio numa medida maior, eu creio, meu Deus, eu acredito, meu Deus, eu acredito, Senhor, que nós podemos ir além, eu acredito que nós podemos ir além, eu acredito, em nome do Senhor Jesus. Eu quero determinar, meu Deus, uma medida maior, uma unção maior. Eu quero declarar em nome do Senhor Jesus o crescimento desses homens, dessas mulheres. Eu quero declarar em nome do Senhor Jesus a glória, uma glória maior, a glória, meu Deus, da segunda casa, a glória desse segundo tempo, a glória desse segundo semestre será muito maior, a glória desse segundo semestre será muito superior, a glória desse segundo semestre será sobrenatural, a glória desse segundo semestre, em nome do Senhor Jesus. Eu declaro portas abertas, eu declaro, meu Deus, negócios, clientes, negociações. Eu declaro, Senhor, eu declaro: dê ideias, dê visão, dê direção, dê sabedoria, dê, Senhor, abençoe, meu Deus, abençoe e aumenta, dê revelações, dê ideias, dê direção, dê discernimento, aumenta a visão, amplia a visão, meu Deus, amplia a visão, meu Deus, amplia a visão. Diga a Deus como Eliseu fez: eu quero uma medida maior, Senhor. Eu sei que o Senhor tem uma unção maior para mim, Senhor. Eu sei que o Senhor tem uma unção maior para mim. Aumenta a medida de unção, aumenta a medida de graça, favor, aumenta a minha sabedoria, aumenta o meu discernimento, aumenta a minha capacidade, aumenta, Senhor. Eu acredito numa medida maior, eu acredito numa unção maior, em nome de Jesus. Eu declaro, Senhor, eu profetizo com ela. Não, meu Deus, em nome de Jesus, nós nos libertamos do conformismo, nós nos libertamos da passividade. Não aceitamos só essa medida, não aceitamos só esse nível, não aceitamos. Eu declaro em nome de Jesus, eu profetizo em nome do Senhor Jesus, eu declaro em nome de Jesus, eu profetizo com ela, eu oro com ela, eu oro, meu Deus, pedindo ao Senhor graça, unção, favor, aumenta a sabedoria, unja, meu Pai, unja a mente, unja os olhos, unja o coração, unja, meu Deus, unja, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Se você tem aqueles que estão com você, dê as mãos ao grupo que está com você e você vai orar em nome de Jesus, que a glória desse segundo tempo será muito maior, a glória desse segundo semestre será muito maior, a glória e os resultados serão muito maiores. Você vai orar com o seu grupo e diga com o seu grupo aí, diga em nome de Jesus: nós vamos crescer, nós vamos avançar, nós vamos prosperar agora como nunca, nós vamos avançar, o nosso grupo vai crescer, a nossa equipe vai crescer, o nosso time vai crescer de forma sobrenatural. É hora de rompimento,
crescimento, é hora de avanços, é hora de progresso. Eu declaro em nome de Jesus, eu oro com ela, eu oro, meu Deus, sobre esse grupo, eu oro com esse time, eu oro com essas pessoas, eu declaro sobre a vida delas, eu profetizo sobre a vida delas a unção do sobrenatural. Eu declaro, meu Deus, meu Pai, capacita, dê visão, direção, dê revelações, dê habilidades, dê a ela, Senhor, abençoe, meu Deus, abençoa a obra das mãos, abençoa o trabalho, abençoe, meu Deus, abençoe, capacita. O que é difícil para os outros será fácil para ela, o que os outros não têm conseguido, ela vai conseguir, aonde muitos não têm chegado, ela vai chegar, em nome de Jesus. É o que eu declaro agora, é o que eu profetizo agora, aonde muitos não têm chegado, ela vai chegar, aonde muitos não têm entrado, ela vai entrar, em nome de Jesus. É o que eu declaro, Senhor, é o que eu profetizo em nome de Jesus, em nome de Jesus. Pode fazer. Agora, naquele ato profético, coloca a mão na sua mente e diga: Senhor, unja a minha mente, me dê sabedoria, me dê revelações. Diga: faça da minha mente um celeiro de ideias poderosas, criativas. Diga: Senhor, me dê uma mente ungida, uma mente conectada à mente do Senhor. Mão nos olhos, diga: Senhor, me dê visão. Diga: amplia a minha visão. Diz a tua palavra que sem visão o povo perece. Diga aí: eu quero visão. A vista me mostra aonde eu estou. Diga: a visão me mostra para onde eu estou indo. Diga aí: eu quero visão, visão de futuro, visão de grandeza, visão de crescimento. Diga: me dê visão, Senhor. A mão nos seus ouvidos, diga: Senhor, unge os meus ouvidos. Eu quero ouvidos ungidos. Diga: eu quero ouvir a tua voz, eu quero discernir o que o Senhor está falando. Diga: tem informações que só o Senhor tem. Diga: me dê informações que só o Senhor tem, e que eu consiga ouvir a tua voz. Diga, coloca a mão no seu coração, diga: Senhor, me dê um coração que te agrada, um coração sensível à tua voz, um coração ensinável. Eu quero um coração segundo o seu coração. Diga: Senhor, unge os meus pés. Diga: onde eu pisar, eu serei abençoado. Diga: eu serei bendito ao entrar, bendito ao sair. Aonde eu pisar com a planta dos meus pés, diga: eu serei abençoado. Diga: levante as suas mãos, diga: Senhor, consagra as minhas mãos, unge as minhas mãos. Tudo que essas mãos tocarem serão abençoados. Tudo que eu colocar as mãos, diga: vai crescer, vai dar certo. Pode ter tudo para dar errado, diga: mas vai dar certo. Diga: porque as minhas mãos são mãos abençoadas. Tudo que elas tocarem vai crescer, vai se multiplicar, vai prosperar, para a honra e a glória do nome do Senhor. Pega o teu propósito, levanta o teu propósito, e eu abençoo em nome de Jesus o teu propósito. Eu concordo com a materialização do teu propósito. Eu declaro materializado em nome do Senhor Jesus tudo que você colocou no propósito dos 52 dias. É tempo de restauração, é tempo de restituições. Que Deus restaure, restitua, que Deus te promova, que você dê um salto, que você avance. Neemias começou como copeiro e terminou como governador. A vergonha acabou, a humilhação acabou, a escassez, a pobreza, as dívidas acabaram. Eu declaro a mesma unção sobre a tua vida, em nome do Senhor Jesus. Tudo que você colocou no propósito dos 52 dias vai se cumprir, vai se materializar para a honra e a glória do nome do Senhor. Segura o propósito no coração com seus olhos fechados, mas os olhos da fé abertos. Veja, enxergue, visualize com os olhos da fé o seu futuro. Eu não estou falando de um futuro distante, eu estou falando de um futuro bem próximo. Para onde você está indo, que vai acontecer, tudo que vai acontecer. Um mês melhor do que o outro melhor do que o outro. Seu crescimento, seu progresso, sua prosperidade, seu nome. Veja o seu nome chegando a ouvidos importantes.
você se tornando uma pessoa cada vez mais relevante, cada vez mais conhecida. Veja, veja a sua marca crescendo, a sua marca chegando a ouvidos, chegando a pessoas influentes. Veja, veja, em nome de Jesus. É a fé que nos leva para lá. Em nome de Jesus. Se enche de sonhos. Se enche de sonhos. O que muitos estão vivendo hoje foi um sonho ontem. O que muitos estão vivendo hoje foi só um sonho ontem. Ouça a voz do Senhor. Desista não. Eu não vou desistir. Não, não desista. Não vou desistir. Aleluia. Vou me encher Diga. de sonhos. E um novo espírito. E um novo espírito eu vou possuir.